É um método com ilusão de ótica. Felipe, o que é isso? Ilusão de ótica é um fenômeno, né, da física que faz o quê? A gente cria uma imagem, né? Existem imagens que enganam o nosso cérebro, que a gente vê uma coisa e o nosso cérebro interpreta ela de outra coisa. O nosso cérebro é enganado por causa disso. Alguns exemplos de ilusão de ótica, por exemplo, aqueles desenhos que você, não sei se você já viu, que são desenhos que parecem que estão se mexendo, né? O que é aquilo? É ilusão de ótica. O desenho é feito de um jeito que ilude o seu cérebro a interpretar aquela imagem como uma imagem em movimento, sendo que ela está parada. Eu vou pedir aqui para a edição colocar alguns exemplos de ilusão de ótica para você, tá? Para você entender. Então, entre eles está esse daí, ó. Esse exemplo é um dos melhores, que é o quê? Esse exemplo que você está vendo é o quê? Você vê ali várias linhas paralelas, né, todo quadriculado, e isso te dá a impressão de que as linhas estão tortas. Mas olha só quando a gente passa a flechinha aqui, ó, toda do mesmo tamanho, ó. Você percebe que elas estão com a mesma distância entre si? Então isso é ilusão de ótica. Esse desenho enganou o seu cérebro interpretou como se a linha estivesse torta, mas na verdade ela está reta, ela está paralela, ela tem a mesma distância em toda a extensão da linha. Então isso é ilusão de ótica. Agora, se a gente consegue enganar o cérebro, como que a gente pode usar isso no cabelo, né? E entram alguns métodos com ilusão de ótica, entre eles o blonde blind, que é uma técnica em que você cria cortinas de loiros no cabelo, tá? E isso substitui perfeitamente a descoloração global. Então esse blonde blind você vai fazer várias mechas ali, né, com os ângulos certos, do jeito certo ali que eu ensino no Master Blonde, e você vai ter o que? Você vai conseguir abrir o fundo dessa cliente sem fazer descoloração global. É muito louco, né? E é claro que o blonde blind, assim como qualquer coisa que você for fazer do preto azulado ao loiro, você vai precisar de pelo menos, deixa eu pôr em azul aqui, ó, pelo menos 2 etapas, tá? O que é 2 etapas, Felipe? Você vai precisar fazer uma descoloração em cima de descoloração, tá? Isso não existe descolorante que realmente abra 8 tons de uma vez só, tá? E é melhor que a gente faça em 2 etapas. Por quê? Porque existe um tempo em que o descolorante ele tem a ação dele, né? Depois de 1h30, por exemplo, depende do descolorante, mas depois de 1 hora mais ou menos, ele já começa a perder o potencial de clareamento que ele tem. Porém, o potencial de destruição da fibra continua aumentando. Então, por exemplo, ó, aqui, ó, o clareamento ele é bem alto no começo, chega um certo momento que ele cai, fica quase nada. Agora, o potencial de destruição é assim, ó. Ele começa destruindo e aí depois ele destrói, e aí a destruição continua subindo. Então, a hora que chega nesse ponto aqui da junção dessas linhas, que geralmente acontece entre 1 hora e 1h30, em alguns casos 1h45, esse ponto aqui você precisa trocar aquele produto, porque aquele produto já não está mais clareando, mas continua destruindo. Então, geralmente você vai fazer em 2 etapas. E quando você faz o blonde blind, você faz primeiro, a primeira etapa é para quê? É para você trazer o cabelo, por exemplo, do 1, né? Do 1 até a altura ali de 7, 8. Você já consegue, né? Usando o método de aplicação com o método da ilusão de ótica, esse blonde blind, você já consegue chegar na altura de 8. E aí depois que você chega na altura de 8, e aí o fundo todo vai estar na altura de 8. Então é como se você estivesse pegando um cabelo que já está na altura de 8. E aí, o que você faria num cabelo se não fosse preto azulado e chegasse na tua cadeira com um cabelo com o fundo na altura de 7 ou 8? Você iria fazer um trabalho de luzes normal para deixar ela loira. E aí você, em cima desse blonde blind, né, com todos os cuidados de saúde capilar, né, mantendo a saúde capilar, observando se esse cabelo aguenta realmente passar, né? E se você fez todo o trabalho de saúde capilar, de retirada dos resíduos MHD, as chances são que você vai chegar nesse ponto e fez todo, por exemplo, no Master Blonde eu ensino toda uma técnica
para você conseguir manter a saúde do cabelo durante todo o trabalho de luzes, né, que eu chamo de HLP, enfim. Mas se você cuidou da saúde desse cabelo, você vai conseguir fazer a segunda etapa com tranquilidade. E mais do que isso, você vai ter um fundo na altura de 7 ou 8. Então, você vai precisar clarear muito pouco a mais para conseguir chegar no loiro que você quer.